Abençoado, irmãos e irmãs, trago esse vídeo com as palavras abençoadas deste ser de luz. Assista o vídeo até o final. Se curtiu, considere também se inscrever no canal. No final, clica no link para comprar uma lembrança religiosa que vai abençoar o seu lar. Esse exorcismo, mas é um caso excepcional de possessão, que é onde o inimigo entra e ele toma as faculdades mentais, a liberdade, e ele desfigura a pessoa. Você já viu isso? Já vi. A pessoa tem outra feição, E já outra tentei voz. fazer exorcismo e também não deu certo. Como assim não deu certo? A Porque pessoa, ela estava possessa. E aí tem todo um ritual, né? Porque na verdade, assim, eu não, um padre não escolhe ser. Ele pode ser exorcista, mas ele precisa ter nomeação do bispo para ser exorcista. É uma especialização, digamos assim? É uma unção. Tá. Eu prefiro. É uma especialização que a pessoa estuda. Estuda o rito, estuda as fórmulas. Só que é mais do que isso, é uma vocação. Porque, por exemplo, claro que tudo que eu estou falando de exorcismo agora, o pessoal deve estar pensando naquele filme O Exorcista. Exato, O Bebê de Rosemary. Essas imagens na minha cabeça, né? É um pouco parecido. Rodando a cabeça, andando de trás para frente. É um né? pouco parecido. Um filme. Deus me livre, cara. Deus... Né, Lene? Já pensou? Você é doido. O filme que eu recomendo, assim, que representa muito da realidade, é O Ritual. É um filme... Cara, eu acho que eu vi esse filme. É um na floresta? Não, é um padre lá da Itália. É um padre da Itália. Não, tem um que é O Ritual. É o ritual, acho que é Que vão os amigos pra floresta e tem uma seita meio demoníaca lá. Não, esse eu não vi. Esse não é. Eu não vejo é filme esse? de terror. Esse filme ritual, acho que é aquele com o mesmo ator que fez o Hannibal. Exatamente. Eu esqueci o Dá nome uma dele olhada agora. depois aí na internet. Esse eu indico Como que é ele o representa muito bem o que é o ritual. Mas é assim, um padre normal, vamos Tá. dizer. Que nunca fez um exorcismo. Para ser exorcista. Ah, tá. Aí você estuda, então por isso que eu te falei, a preparação. Aí você faz uma preparação e começa a desenvolver com outro padre que já foi exorcista. Aí o bispo te nomeia. Ele aí nomeia um padre. Então ele é nomeado para ser exorcista. Entendi. Esse padre tem que estar muito em dia com a sua confissão, muito em dia, como todo padre, né? Mas às vezes a gente dá uma pisadinha na bola, Isso né? tem que ser mais. Mais ainda. É como se fosse. Se a gente colocar uma metáfora de batalha, ele tem que estar com a armadura toda completa nele. Exato. Por quê? Porque quando vai fazer o exorcismo, o diabo mostra. Ele fala: você não confessou. Eu sei dos teus pecados. Você fez a Eu tal sei coisa, disso. tal dia. Então, inclusive, teve um curso recentemente em Roma para os padres exorcistas. Eu não fiz, mas eu sei quem foi. Então, toda a diocese, então nós estamos em São Paulo. Então, Dom Odilo, que é o cardeal aqui, deve ter nomeado 1 ou 2 padres, acredito que pelo número, mais que um padre exorcista. Eu sou de Curitiba. Lá nós temos 2 padres nomeados exorcistas. Então, quando a gente fala dessa possessão, por exemplo, aconteceu comigo. Eu estava... Quantos anos você tinha? Não faz muito não faz tempo, muito não. No máximo uns 7 anos atrás. Eu estava com a bênção com o Santíssimo. O que é bênção com o Santíssimo? Para quem pode ser que esteja nos escutando. Nós acreditamos, católicos, que, diferentemente dos luteranos, os luteranos fazem até a ceia do pão. Sim. Mas eles acreditam na presença real de Jesus naquela hora. Terminada aquela ceia, os evangélicos também, aquele pão já não é mais Jesus, é só durante. Entendi. Nós da Igreja Católica, desde o Concílio de Trento, quando eu falo concílio, quer dizer, quando foi tornado regra, mas isso desde Nosso Senhor Jesus Cristo, na instituição da Eucaristia. Nós acreditamos na Eucaristia durante e depois. Então, durante a missa, as hóstias são consagradas. Estou falando difícil demais? Não. Eu tenho que perguntar para o Paquito, que não manja nada. Não, tô tá entendendo? Tá, porque eu não quero usar termos teológicos, técnicos, né? Na hora da consagração, o padre
faz a imposição das mãos e consagra. O pão, para nós, vira carne de Jesus, o vinho vira sangue de Jesus. É consumido na mesa, é consumido na Assembleia, mas tem as sobras. Fora da Igreja Católica, existe a ceia, mas aquelas sobras não contém mais a presença real de Jesus. Para nós temos. Então ela vai para o sacrário. Toda igreja tem aquele sacrário, onde tem aquela luzinha vermelha que fica acesa. Sacrário, tabernáculo e tal. O que é a adoração do Santíssimo? Nós pegamos a hóstia maior, colocamos numa custódia. Eu nunca entendi porque o padre tinha uma hóstia grande, até ficava dando mais um. Por que o padre tem aquela hóstia grande e a gente porque ele tem direito, porque ele é guloso, né? Ele é guloso. Não. Aquele é para fracionar e para mostrar. Tá. Mas uma hóstia parecida com aquela é colocada num ostensório. Ostensório é ostensório, ostentar, no bom sentido da palavra. É que tipo não é... uma cruz dourada que fica no meio, eu já vi. Que é usado para uma continuidade, um desdobramento da missa, que é a adoração de Jesus Eucarístico. Tá. Então, a gente faz muitas celebrações com isso. Eu, toda quinta-feira à noite, toda quinta, às 19 horas, eu faço uma adoração, milhares de pessoas, né? Pelo YouTube, inclusive. Mas, naquele dia eu estava e passei. Quando eu passei, a moça fez... Eu escutei, voltei. Lene, aí... mulher faz um negócio desse. Eu já tô a uma quadra de distância. Aí eu voltei. E era um dia que era de cura e libertação. Muito forte. Batendo nessa cura e libertação. Libertação do maligno, libertação dos pensamentos suicidas, libertação da feitiçaria. Porque... é onde se manifesta bastante. Exato. Onde o inimigo toma. Porque... Bom, vou continuar. Depois me lembra de falar das brechas. Tá bom. Porque o inimigo aproveita brechas. E nesse caso, a menina deu aquele... E eu voltei. E ela começou a se contorcer. Uma menina, uma jovem. E aí, eu falei assim... Aguarde. Porque eu estava ao vivo pela televisão. Tá. Eu não ia expor aquilo, não ia pegar bem. Parece sensacionalismo. E eu tenho muito medo disso. Fui, terminei e chamei ela para a capela. A hora que chegamos na capela, rapaz, eu simplesmente fui conversar. Quando eu comecei a conversar, e ela começou a rodopiar. Ela era uma menina baixa assim, meia fortinha, mas ela rodava. Aí os... Assim? Assim. Tá. 4 homens. E eles devem, porque são muito parceiro meu, eles devem estar assistindo essa live. Segurando ela? Segurando. Prenderam. E eu subi em cima. Nisso me veio o rito. E eu estava estudando. Você já sabia? Veio o rito. Daí do exorcismo. É em português. Em português. Mas o de profundis é latim. Tá. Das profundezas, Senhor, a vós eu clamo. Senhor, escutai o meu apelo. Vai manifestar no Paquito. Segura ele aí. Né? Aí ela se levantou e falou: você não é exorcista. Ela te... Você não é exorcista. Você não tem poder sobre mim. E com uma voz diferente. Totalmente diferente. Urrava, espumava. Nisso. E a equipe toda vendo. O filho, o irmãozinho dela, desse tamanho. Eu falei, leva ele para não ver isso. Ele falou, eu vejo isso toda noite. Putz, ela se manifestava isso toda noite. O corpo dela todo marcado. Alguém olhando, parecia que ela se mutilava. Foi quando eu interagi naquela hora e falei assim, em nome de Jesus eu peço, saia dela. Ou dê uma trégua. Eu não sou exorcista. Eu não sou exorcista. Mas eu te peço 24 horas. E ela deu urros. E o que eu estou te contando, estou contando para você, já contei para o Danilo Gentili, mas escrevi num livro, mas esse é fato que eu senti. Rapaz, eu arrepiava, foi um contato assim que aquilo... E ela, mas um cheiro ruim, uma voz cadavérica, voz realmente deturpada, uma voz de homem, rouca.